Carreira apresenta. Comandante Antônio José conta o segredo para se tornar um piloto de avião referencial. Esses, entre outros assuntos, você encontra aqui. Saudações, pessoal. Somos o curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi e estamos apresentando aqui um projeto da Unidade Curricular Vida e Carreira. Eu sou o Lineker. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Laís. E hoje o nosso tema dessa conversa é uma entrevista de um profissional da área da aviação civil. Então hoje nós tivemos o privilégio de entrevistar aqui o Antônio José Nogueira dos Santos. Agradecer a disponibilidade do tempo dele, por ter autorizado, inclusive, a gente disponibilizar esse trabalho nesse podcast, né? E queria falar um pouquinho sobre a carreira do Antônio, né? Começando, ele, além de ter sido mecânico de manutenção de aeronaves com especialização em motores a reação, ele também atuou como inspetor de manutenção de aeronaves, ele foi instrutor de ground school no DC-10, no Airbus 300, do Boeing 747, tendo 35 anos de experiência na aviação comercial e foi piloto de Boeing 737, das séries 200, 300, 400 e 700, também no Boeing 757 e trabalhando pela Webjet e pela Varig. Além da carreira dele como piloto e engenheiro de voo no Electra 2, ele atualmente leciona na Universidade Anhembi Morumbi e também passou em diversas escolas de aviação em São Paulo, como Skylab, SkyMech, ABC Fly, entre outras. Questão número 1. O que motivou o senhor a entrar na área da aviação civil? Bom, na verdade, eu não tive assim uma motivação. Isso já praticamente nasceu comigo. Desde criança, quando passava alguma aeronave, eu ficava olhando, né, com curiosidade. Ninguém é da área da aviação na minha família, eu sou o único. Então foi algo que me atraiu, como aquela máquina, como aquele veículo podia voar, né? Foi mais por observação mesmo. Questão número 2. O senhor queria ser piloto desde o início da sua carreira ou na caminhada que você foi de manutenção, você acabou criando essa vontade de ser piloto ou desde o início já era assim? Desde o início, desde criança, como eu comentei, né? Tanto que eu morava numa casa muito grande, um terreno muito grande, com muitas árvores. E uma das goiabeiras era o meu avião, eu pilotava o avião. Que barato. Desde pequeno eu sabia o que eu ia ser. Eu queria ser piloto mesmo. Então, ou seja, mecânico, digamos assim, foi uma etapa dentro desse processo. Foi uma etapa, porque eu era de origem pobre, não ia ter como bancar o meu curso, né? E, coincidentemente, abriu uma seleção na Varig, através do jornal o Globo do Rio de Janeiro. Eu vi a possibilidade de, então, entrar na Varig pela manutenção, já recebendo um salário, e utilizar o meu salário para pagar as horas de voo. Questão número 3. Quais foram os maiores desafios no início da sua carreira? Desafio foi a parte financeira, como é de todo mundo, né? Com raras exceções, né? A parte financeira, que é extremamente caro, e compartilhar também, porque eu trabalho desde os 17 anos, né? Compartilhar horário de trabalho na Varig, na época na Varig, na manutenção, com horário de estudo, ir para a escola de aviação, fazer o curso, né? Então, descanso, algum tempo para descansar, enfim, a parte financeira e a parte de disponibilidade para fazer as duas coisas. Ou seja, um problema que todos nós estamos enfrentando agora. Sem novidade nenhuma. Questão número 4. Como era a sua rotina como um piloto de linha aérea? A rotina é toda baseada em cima de uma escala de voo. Existe uma escala de voo, tem que sair com uma certa antecedência essa escala. E então você vai seguir essa escala, claro, existe um número mínimo de folga também, de acordo com a lei, mas de uma forma geral você vai trabalhar Natal, Ano Novo, né? Carnaval, enfim, sábado, domingo, feriado, você trabalha. Geralmente as empresas te dão folga aniversário, do seu aniversário, te dão.
e deixam você escolher Natal ou Ano Novo e procuram atender. Então você fala, como lidar com a escala de voo, né? É isso, a escala de voo é intensa, embora respeitando a regulamentação, né? A lei do aeronáutico chamada regulamentação. Respeitando, as empresas aéreas respeitam, né? Então lidar com a rotina é essa, uma rotina bem intensa. Principalmente no voo nacional, né? Você começa no voo nacional, voo doméstico, aí depois passa para o voo internacional. O voo internacional já é mais tranquilo um pouco, porque são voos longos, você em média faz 4 voos internacionais por mês, porque tem que ter folga de acordo com o tempo de voo que você voou, fuso horário, mas é isso, a rotina é toda baseada na sua escala de voo, né? Questão número 4. Como o senhor teve bastante experiência na aviação, já teve algum momento que você teve que declarar emergência em voo? Já sim. Inclusive foi na época que eu voava nacional, voo doméstico, um Boeing 737-200, o que chamam de breguinha, né? O 737-200, se vocês olharem uma foto do motor dele olha pela frente, vocês vão ver que tem umas aletas fixas no motor, é chamado IGV, Inlet Guide Vane, umas aletas fixas. Hoje em dia não existe mais esse motor não tem mais esse. E aí aconteceu o seguinte, nessa época eu era copiloto, né? Nós pousamos no Rio de Janeiro Galeão, o comandante que pousou, e a outra etapa era para Confins, Belo Horizonte. Ele me deu outra etapa, essa etapa você faz agora, né? Você que vai voar o avião. Aí quando nós pousamos, ele taxiou para estacionar o avião, no box tem um mostrador, né? Não sei se vocês já viram isso, que diz se você está na linha certa ou está à esquerda, à direita, uma orientação ótica. Na nossa posição, nosso estacionamento estava inoperante. Então não teve um mecânico da Varig com uma raquete tipo de ping-pong, uma raquete vermelha chamando, né, para você vir, curva à esquerda, à direita e freia. Aí ele nos chamou e ele botou a raquete na porta do trem de pouso do nariz, deixou a raquete ali e esqueceu. Claro que nós não sabíamos disso, né? Então quando eu decolei, quando tirou o avião do chão, quando ele cantou View One Rotate, quando eu tirei, a raquete saiu dali, da porta de pouso, e foi lá no motor. Entrou e cravou na IGV. Cravou. Nossa. Aí quando cravou ali, perturbou o fluxo de ar do motor, né? E ocorreu uma coisa chamada surge de compressor. Existe stall de compressor, existe surge. Surge é muito mais violenta. Aí o motor deu 3 explosões, cara. Aí o avião inclinou. Nós ouvimos, da cabine de comando, nós ouvimos passageiros gritando em pânico, cara. Nossa. Aí eu mantive o avião sob controle, né? Entramos em espera numa certa posição, nos comunicamos com passageiros, com a torre de controle, declaramos a emergência e pousamos. Aí quando nós pousamos, né, que as autoridades foram lá, ver o que foi, aí tiraram uma fotografia com a máquina Polaroid e entregaram lá na cabine. Olha o que foi, estava lá a raquete cravada assim na entrada do motor. Olha só. Isso aí foi o que aconteceu. A única emergência que eu declarei nesses anos todos. Que bom que deu tudo certo, né? Questão número 6. Ainda existe algo na área da aviação que o senhor queira realizar? Existe sim. Por exemplo, lecionar. Porque eu que encerrei com a minha carreira. Eu estava na Azul quando eu decidi encerrar minha carreira, em 2013. Se eu quisesse, eu estaria voando até hoje. Então chegou num momento que eu passei a desejar me dedicar ao ensino, à área de ensino, de educação, né? Por isso que eu sou formado em física, como eu já falei, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, né? Tudo isso, às vezes eu fico pensando, como é que eu fiz tudo isso, né? Todos nós temos que fazer tudo isso, né? Estudou inglês ainda por cima, mas enfim, chegou um momento que eu quis me dedicar ao ensino, e é o que eu estou fazendo agora. Isso é o que eu queria ter a mais na aviação. E vou falar uma coisa para vocês que choca muitos alunos. Eu me realizo mais como professor do que como piloto. Que barato. Porque pilotar para mim é algo mecânico. Dirigir um carro não é mecânico? Sim. Depois que você dirige carro, você olha para o retrovisor, você dá a seta, né? Você olhou que o sinal fechou, você trocou a marcha. Para mim, pilotar um avião é isso. Agora, educação, passar para a nova geração é outra coisa.
Ou seja, então é o tempo verbal no presente, porque estar se realizando ainda, né? Legal. Estou me realizando. Acho que é a melhor resposta impossível. Uhum. Questão número 7. Que conselho que o senhor daria para nós, alunos que estamos chegando agora na área da aviação? Não, o conselho para vocês foi o que deram para mim e serve para todo mundo, né? Estudar, ser estudioso, estudar, ser disciplinado, ser padronizado, ser educado, humilde, né? E isso é o perfil que nós temos que ter o tempo todo, estudo constante. É isso, né? E se você tem realmente esse objetivo, não desistir nunca. Isso é para quem está começando e para quem está já. É sempre isso, o tempo todo. Porque na nossa profissão, nós estudamos o tempo todo. Você tem recheque uma vez por ano. Você volta para a empresa, para o departamento de ensino, para uma sala de aula, eles fazem uma revisão do avião, faz prova de regulamento de tráfego aéreo, uma vez por ano, e também tem um recheque de simulador, você volta para o simulador, fazer recheque, e tem o recheque de rota também. Olha só. Tem isso tudo. Então, esse conselho não é só para quem está iniciando, não, é para quem está o tempo todo na profissão, é assim. Se atualizar sempre. Sempre. Excelente. Bom, muito obrigado mais uma vez. Nada. A sua colaboração, não só para a gente, mas isso foi muito enriquecedor, né? Independentemente de ser um trabalho dessa unidade curricular Vida e Carreira, foi ótimo a gente ter essa imersão aqui, né? Então fica o nosso muito obrigado, né? E para quem nos ouve, desejamos aí tudo de bom. Tudo de bom, Obrigado, estou à disposição. Você ouviu Vida e Carreira. E se gostou desse podcast, continue nos acompanhando nas redes sociais e YouTube. Abraços fraternais e até logo.